Isso, Efésios capítulo de número 6. Efésios capítulo 6, versículo 12. Bom, nós iremos dar continuidade à matéria que nós estamos estudando, que é sobre demonologia ou a doutrina de demônios e batalha espiritual. Amém? Na semana passada nós havíamos entrado aqui em alguns assuntos concernentes ao ardis de Satanás. E eu me lembro de ter dito que esses ardis de Satanás têm ali por trás do texto bíblico de Paulo, nós temos uma linguagem de soldado ou de infantaria, de batalha. Lembrando que Paulo, quando ele vai falar da armadura do cristão, ele está tendo como ponto de referência dois soldados que estão o guardando dentro de uma cela. E ao falar sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual, Paulo vai, baseado na armadura do soldado que está o guardando na cela, escrever a carta aos Efésios e falar da armadura. Eu também havia dito que nós, de maneira nenhuma, devemos ignorar os ardis de Satanás. Ou seja, não podemos ou não devemos subestimar ou subestimar o poder dos demônios. Sabemos que os demônios, eles são poderosos e que de maneira nenhuma eles podem estar debaixo dos nossos pés. Eu expliquei por quê. Eles não podem estar debaixo dos nossos pés porque Cristo ainda não esmagou a cabeça da serpente, até porque isso é uma questão futura. E claro, temos a autoridade de Deus, porém esta autoridade ela serve para três objetivos: expulsar, fugir e resistir. A autoridade que Deus nos concede para enfrentarmos o nosso adversário, ela tem três objetivos: fugir, resistir e resistir. Resistir, fugir e... qual que é o terceiro? Expulsar. Essa... você colocou mais um. Aceitar. Aceitar. Ou aceitar as afrontas e os ataques. Bom, agora na aula de hoje, eu pedi para que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Paulo, falando justamente da armadura do soldado, ele vai citar duas categorias de governo de Satanás. A primeira é chamada de potestade, e a segunda de principados. Efésios capítulo 6, versículo 12, quem pode ler para nós? Vamos lá? 6:12, Efésios. Porque não temos que lutar contra a carne. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. E o sangue. Contra os principados. Contra os principados. Contra as potestades. Contra as potestades. Contra os príncipes das contra os trevas. Príncipes das trevas deste século. Contra as hostes espirituais da maldade. Contra as hostes espirituais da maldade. Nos lugares celestiais. Ou nos lugares celestiais. Bom, é preciso notar que Paulo ele está fazendo uma distinção de inimigo. Paulo ele está sendo claro e objetivo em dizer que o nosso inimigo não é carne, não é sangue. Ele está falando de seres humanos. Ele está falando que o nosso inimigo é um ser
que é invisível e que atua nas potestades e nos principados. Mas antes, vamos ver o que Cristo diz acerca do nosso inimigo. Abra comigo em sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 43. O que Paulo está dizendo em Efésios capítulo 6, versículo 12, identificando o inimigo, na verdade ele está corroborando com o que Cristo ensinou no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versículo 43. Quem pode ler? Ouvistes que foi dito. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo. Amarás o teu próximo. E aborrecerás o teu inimigo. E aborrecerás o teu inimigo. O 44. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Amai-vos inimigos. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Fazei bem os que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Percebeu que Paulo identifica o nosso inimigo e Jesus ordena para nós amarmos o inimigo? Qual é a diferença? Paulo fala de um inimigo e Jesus fala de um outro inimigo, que esse deve ser amado. Qual é a diferença? O outro é os demônios. Quando Cristo ele deixa claro para nós amarmos o nosso inimigo, preste atenção. Cristo, na verdade, ele está descendo, ele está pegando a sua teologia, descendo ao nível da nossa teologia. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos a tendência de identificar o nosso inimigo com aquilo que os nossos olhos estão vendo. Então Cristo, percebendo que nós, mortais, não conseguimos identificar o inimigo espiritual, e logo nós identificamos que o nosso inimigo é aquele que nos prejudica, é aquela pessoa que nos persegue, é aquela pessoa que de alguma forma nos maltrata, enfim, oferece qualquer tipo de situação que venha nos ferir. Cristo sabe que nós não temos condições de identificar o inimigo, então ele logo declara que, já que nós não conseguimos identificar o inimigo e entendemos que o inimigo é a pessoa, é o ser humano, então Cristo diz assim: amai a vosso inimigo. Tem lugar aqui na frente, gente. Algum dos irmãos pode ajudar a nossos irmãos queridos, cedendo? Aqui, ó, tem um local aqui, tá? Tem outro local ali, tá bom? Bom, Jesus Cristo sabe que nós ainda não temos condições de identificar o inimigo, porque nós, na nossa mentalidade, na nossa visão, o inimigo é o nosso próximo. Jesus então ordena amar ao nosso inimigo. Eu não sei se você sabe que biblicamente o amor tem 3 inimigos. Biblicamente falando, né, eu vou falar pelo menos de 3. Biblicamente falando, o amor, ele possui 3 inimigos. Entrega uma apostila para você, Renato, por favor. Vamos lá, anotem aí. Primeiro inimigo do amor: está em Romanos 9, versículo 12. Por favor, abra aí a Bíblia. Romanos, capítulo 9, versículo 12. Por favor, se aproxime. Tem 2 lugares aqui, tá bom? Essa moça que está acompanhando também está chegando com a gente. Se
você puder entregar uma para ela. Isso, é a primeira vez. Tem aqui 2 lugarzinhos aqui na frente. Tá bom? Romanos capítulo 9, versículo 12. Quem encontrou? O que está escrito aí? Foi-lhe dito a ela: o maior servirá. Não, desculpe, é 12, 9. 12, 9, por favor. Capítulo 12 de Romanos, versículo 9. O amor seja não fingido. O amor não seja fingido. Aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. Olha só, identificamos o primeiro inimigo do amor. Anotem aí, tá bom? Hipocrisia. Hipocrisia. Isso. Primeiro inimigo do amor. Eu estou identificando o inimigo que Jesus está dizendo que a gente não consegue identificar. E que Paulo diz que o nosso inimigo ele é um ser espiritual. Então vamos lá. Primeiro inimigo, já que Jesus está dizendo para amar o inimigo, porque nós não temos condições de identificar que o nosso inimigo não é o ser humano que está à nossa frente, então ele diz: amai a vossos inimigos. E esse amor, ele possui 3 inimigos que a gente precisa identificar. E precisamos entender quem é que está por trás desses 3 inimigos. Primeiro inimigo, e eu citei Romanos capítulo 12, 9, versículo 9. é o 12, versículo 9, certo? 12, versículo 9, é algo chamado de hipocrisia. Olha só, hipocrisia. Quando você pega essa palavra fingido, aí do texto de Romanos 12, versículo 9, no original grego do Novo Testamento, essa palavra fingido, ela traz uma ideia de hipocrisia. Hipocrisia. Paulo está dizendo que o amor não seja hipócrita. E olha que coisa interessante, a maior censura de Cristo contra os fariseus foi a hipocrisia. Quando você ler Mateus capítulo 23, Jesus está censurando o capítulo inteiro de Mateus 23, depois você lê em casa. Ele, no capítulo inteiro, capítulo 23 inteiro de Mateus, a expressão que mais destaca é: ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas. E quando Cristo utiliza esse termo hipócrita ou hipocrisia, eu preciso que você entenda que a cultura do Novo Testamento, ou o povo do Novo Testamento da época de Jesus, era muito influenciado pela cultura grega, uma cultura helenista. Olha só, uma cultura influenciada pelos grandes filósofos, Platão, Sócrates. E Cristo vai lidar com essa questão cultural, e ao ponto de que ele vai utilizar a questão da cultura grega para identificar a hipocrisia. De que forma? Quando as grandes caravanas, guarde isso aqui, quando as grandes caravanas gregas saíam de cidade em cidade para fazer as suas encenações, para quem não sabe, os gregos, ou a cultura grega, é o berço do teatro, é o berço das telenovelas. E quando essas caravanas de atores saíam em cidade em cidade, fazendo ou apresentando as suas peças teatrais, os atores usavam máscaras para representar um personagem. E Cristo, quando censura os fariseus em Mateus 23, e esse termo usado por Paulo em Romanos 12, versículo 9, traz essa ideia de hipócrita, ou seja, um ator mascarado. E eu não preciso perguntar para você qual é a principal função de um ator. Qual é a principal função de um ator? Interpretar um papel que na vida real não é ele. E Jesus, aliás, Paulo está dizendo que esse amor que Jesus está mandando eu amar o meu inimigo, não seja fingido. Vou te perguntar
perguntar aqui: quem tem condições psicológicas de amar uma pessoa que está te prejudicando? Veja que é um desafio, e tem mais. Quando você pega o versículo 44 de Mateus 5, volta lá, Mateus capítulo 5, versículo 24, ou 44, vou anotando essas referências, tá bom, gente? Mateus 5, 44, só a primeira frase, ou a primeira e a segunda frase de Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai. O 45. Para que sejais filhos de Para que sejais filhos vosso Pai. de vosso Pai Celestial. Ó, ele está dizendo: amai a vosso inimigo. Aí no versículo 45 ele diz assim: se vocês se considerem, ou se você considera que é filho do Pai Celestial, então você tem que amar o seu inimigo. Então, se eu não tenho condições de amar o meu inimigo, que eu enxergo ser de carne e osso, então eu não sou, ou não posso me considerar filho do Pai Celestial. Eu sou de Calma, gente, calma, meu maridão. Calma. Tem que pedir, Jesus me acha. Calma. Fingir não pode. Se fingir, olha só, se houver hipocrisia nesse amor, saiba que você está participando da corte do maior adversário das nossas almas. É forte, é muito forte. Se Paulo está dizendo que o nosso inimigo não é carne, não é sangue, e Jesus está dizendo para nós amarmos o nosso inimigo, Paulo, na sua teologia de Efésios 6,12, ele está aplicando a teologia sistemática. Olha, o inimigo não é de carne e osso. Só que Cristo, na sua teologia de Mateus capítulo 5, entende que o ser humano ainda não atingiu o patamar que Paulo depois vai doutrinar. Então ele sabe que nós, seres humanos, não temos condições de identificar o inimigo. E o inimigo é o primeiro que pisa no nosso pé. E Cristo, sabendo disso, então, já que você considera alguém que te prejudica como inimigo, então eu te digo: amai ao vosso inimigo. E esse inimigo, esse amor tem 3 inimigos. Um dele, hipocrisia. Você tem que amar o seu inimigo sem hipocrisia. Calma que eu vou chegar na outra parcela do inimigo. O segundo inimigo do amor, anotem aí. 1 Coríntios capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 13, versículo 1. Primeira carta de Paulo, capítulo 13, versículo de número 1. Cada aula, antes de nós entrarmos na apostila, eu estarei sempre fazendo uma introdução acerca do nosso adversário, da proposta que é a doutrina de demônios. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, o que está escrito aí, gente? O que Paulo diz? Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, e dos anjos eu não dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, e não tivesse amor ou caridade, seria como metal que soa ou como um sino que tinha. Olha só, eu não sei se você já percebeu, 1 Coríntios, no capítulo 12, capítulo 13, do capítulo 14, fazem parte de uma trinca da teologia de Paulo sobre dons espirituais. Ó, depois vocês leem em casa. O capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo vai explicar sobre os dons espirituais. No capítulo 14, Paulo aplica como que se deve usar os dons espirituais. Só que no capítulo 13, ele parece que dá uma pausa para falar de... Perceba que o capítulo 13 está no meio, ou entre o capítulo 12 e o capítulo 14 de 1 Coríntios. Se no capítulo 12 Paulo começa a falar de dons espirituais, quando chega no capítulo 13, ele dá uma pausa e fala sobre amor.
Ele termina o capítulo 13 falando de amor, encerra o assunto do amor e volta a falar sobre dons. O que vocês acham? O amor é muito mais que um dom. Olha só, o que Paulo está nos ensinando ele vai falar dos dons espirituais: línguas estranhas, interpretação de línguas, terra. Olha só, ele encerra o assunto e fala: se eu não tiver amor, você pode pular, você pode rodopiar, você pode gritar, você pode fazer tudo. Pois não, Anselmo? Você entendeu? O amor, aqui quando Paulo fala de dons, o amor está ligando um capítulo ao outro. Não dá para usar os dons espirituais se eu não amar o meu próximo. Segundo mandamento. Agora, o que chama a atenção é que Paulo faz uma analogia interessante. Olha o que Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens, idiomas terrenos, e a língua dos anjos, idioma celestial, se eu não tiver amor, olha só o paralelo que Paulo faz: se eu não tiver amor, será como metal que soa e sino que tinge. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu pegar uma baqueta e descer lá embaixo e bater naquele prato da bateria, o que acontece? Vai fazer o quê? Se eu pegar duas latas e bater uma na outra, olha a mensagem que Paulo está transmitindo. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, esse amor vai ser só barulho, vai ser só palavras. O segundo inimigo do amor é o amor só com palavras. Sem atitude. O amor, o verdadeiro amor, ele se dá à base do seu comportamento e da sua atitude. Quem ama só por palavras, não ama de verdade. Quem ama justifica, quem ama não condena, quem ama pratica a verdade. Exatamente. Então, a maior mensagem de Paulo, talvez no versículo 1, é: o amor não seja só com palavras, porque palavras também fazem barulho, como metal que soa e como sino que tinge. O amor tem que ser atitude. Então esse é o segundo inimigo do amor: amor só por palavras. Eu só estou só no tópico 1, quando Jesus está dizendo amar o vosso inimigo. Eu nem falei ainda sobre orar por ele. Eu também não falei sobre falar bem quem fala mal de você. O terceiro grande inimigo do amor é justamente a inimizade. Aí entra Mateus 5,43. Amai a vosso inimigo. Ou seja, eu sei que aquela pessoa está provocando, está armando uma inimizade, eu tenho que amá-lo. Porque senão eu não consigo cumprir o versículo 45. Ser filho do meu Pai que está no céu. Olha só, olha que coisa interessante. Amai a vosso inimigo. Foi isso que ele disse? Foi. Porque nós não conseguimos identificar o inimigo. Segundo, bendizei os que vos maldizem. Tente imaginar você descobrir que alguém está falando mal de você. Quem aqui já descobriu que alguém está falando mal de você? Agora, já experimentou? Olha só como você desmascara o verdadeiro inimigo. Já experimentou quando alguém vier falar ou falar para você que alguém está falando mal de você? Você já experimentou falar bem daquela pessoa? Já, de propósito. Bom, Maribel. Gente, tem que se esforçar.
Se esforçar para amar. Olha só. Imagine eu chegar para a evangelista Márcia e falar assim: evangelista Márcia, Você tem que me amar. a irmã Sheila está falando, a irmã Márcia, você não sabe o que a irmã Sheila está falando de você. Aí eu vou dizer mentira. Aí você vai falar assim: não, mentira, a irmã Sheila é uma bênção. Eu falei, preste atenção aqui, ó. Eu falei, irmã Márcia, mas ela está acabando com a tua vida. Não, mas ela é uma boa pessoa. Você está identificando quem é o seu inimigo. O seu inimigo não é a Sheila. Quem seria contendo. Bendizei os que vos maldizem, é falar bem de quem está falando mal de você. Detalhe, isso se você quer ser filho do Pai Celestial. Mas fala isso de verdade. Olha só, para nós encerrarmos, Jesus conclui dizendo que nós devemos orar por eles. Dobrar o joelho, Senhor. A Magna está falando mal de mim, mas abençoe ela. É mais ou menos isso. Bom, esse é o inimigo que Cristo, ele declara que a gente não consegue enxergar o verdadeiro inimigo. Mas Paulo, voltando para Efésios 6,12, mas Paulo declara que o nosso inimigo, ele não é carne. O terceiro é o quê? Inimizade, né? Olha só, mas Paulo, ele aplica uma teologia que deve ser praticada para toda a igreja, para todos nós. Paulo está dizendo que o nosso inimigo, ele não possui corpo, ele não possui matéria, ele não possui traços humanos. O nosso inimigo, quem é? Potestades, principados. O nosso inimigo é o nosso adversário espiritual, aquele que nós estamos estudando sobre ele. E há duas áreas de atuação de Satanás: potestade e principados. Bom, deixa eu chocar você um pouquinho. Eu não sei se você sabe que quem criou as potestades e os principados foi Deus. E agora? Meu Deus. O professor está falando que foi Deus que criou os principados e potestades. Foi. Bom, relembrando um pouquinho a matéria sobre os anjos, a hierarquia angelical é constituída por 4 classes de anjos. Anotem aí: serafins, querubins, arcanjos e anjos. Essas são as 4 ou os 4 seres angelicais dentro da hierarquia angelical. Pela ordem: serafins, querubins, arcanjos e anjos. Por motivo de curiosidade, quais dessas 4 classes de anjos possuem asas? Quais desses 4 seres angelicais possuem asas? 2 possuem asas, 2 não possuem asas. Serafins e querubins. Serafins, 6 asas. Isaías capítulo 6. Querubins, 4 asas. Ezequiel capítulo 4. Arcanjos e anjos não possuem asas, ou pelo menos a Bíblia não descreve ele com asas. Ezequiel. Vamos lá. Serafins, 6 asas. Isaías capítulo 6. Querubins, 4 asas. Ezequiel capítulo 4. Arcanjos e anjos, a Bíblia não descreve esses seres com asas, apenas que eles se movimentam de forma rápida. Quem são os serafins?
os responsáveis da adoração no trono. Baseado em Isaías capítulo 6, quando ele entra no templo, ele vê serafins voando ao redor do trono. E eles cantavam Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai, ou Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Repete, por favor. Serafins, capítulo 6 de Isaías. Tá. A função dele é a responsabilidade dos serafins, que é só citado nesse texto, é a adoração, responsáveis pela adoração ao redor do trono. Interessante que Isaías aprende a adorar com serafim. Privilégio, hein? Os querubins, eles são os guardiões do jardim do Éden, da arca da aliança e do trono. Vamos lá, repetir. Os querubins, eles são responsáveis de guardar o jardim do Éden, de guardar o trono de Deus e de guardar a arca da aliança. Arcanjos, a Bíblia só cita um arcanjo. Porém, nos livros apócrifos, principalmente no livro de Tobias, cita um arcanjo chamado Rafael. Porém, a Bíblia, nós vamos ficar com a Bíblia, apenas cita um arcanjo. Qual o nome? Miguel. Miguel. O arcanjo Miguel é o protetor de Israel. Sabe por que Israel não vai acabar e ninguém conseguiu destruir Israel? Porque quem guarda aquela nação, o Miguel. E toda vez que Miguel aparece em Israel na Bíblia, ele vem para destruir os inimigos. A função dos serafins, responsável pela adoração no trono. A função dos querubins, guardião do trono. A função do arcanjo, protetor de Israel. E a função dos anjos, mensageiros de Deus. Por exemplo, um pastor é um anjo da igreja. É um anjo da igreja. Quando você lê as cartas de Apocalipse, as 7 cartas para as 7 igrejas, ao anjo da igreja que está em Éfeso. O líder da igreja é o anjo da igreja. Mas Deus pode sim enviar um anjo para entregar uma mensagem para um ser humano, enfim. Ok? Dentro dessa classificação de anjos, quem concorda comigo que há serafins desviados? Quem concorda comigo que há querubins desviados? Que há arcanjos desviados? Que há anjos desviados? Porque a Bíblia diz, na rebeldia de Lúcifer, uma terça parte, e ali está incluso serafim, querubim, arcanjo, anjo, se rebeliou contra Deus também. Porém, quando Deus cria essa hierarquia, Ele coloca essa hierarquia para atuar em 2 locais: potestade e principados. Posso abrir aqui? Pode. Potestades. Eu vou até escrever para você anotar. No dicionário bíblico, são pessoas com poder e autoridade sobre outras pessoas. Já principados são líderes, isso dentro de um aspecto humano, tá? Mas que classifica bem dentro da região espiritual. São líderes de
Se alguém zombar da minha caligrafia, eu pego você na prova, tá? É só dar uma ajeitadinha. Determinada região que recebem, já sai da frente, tá bom, gente? Que recebem ordens das potestades. Bom, se você não entender, eu vou ditar aqui, tá? Vamos lá. Potestade. Se você pegar a palavra potestade no dicionário, indica pessoas com poder e autoridade sobre outras pessoas. Dentro de um reino. Principados são líderes designados pelas potestades de uma determinada região que recebem ordens das potestades. Se você trocar em miúdos, potestade são líderes que mandam e principados são seres inferiores que obedecem ordens dentro de um reino. Porém, nós não estamos falando de um reino terreno que tem aspecto físico. Nós estamos falando de lugares celestiais ou regiões celestiais. Essas regiões celestiais nada mais são do que os áreas ou o mundo invisível. Quem concorda comigo que é o mundo invisível? É bem possível que ao nosso redor aqui tenha anjos, mas tenha demônios nos observando. Sim. Sim. Porém, olha que coisa interessante. Potestade são anjos que detêm o controle, o poder para delegar ordens aos principados, e esses principados executam as ordens em determinada região. Por exemplo, quando você vê essas catástrofes ambientais como maremotos, tufão, furacão, claro, tem esses episódios que são por permissão divina, mas que certamente há uma atuação maligna em determinadas regiões. Por exemplo, estou lembrado da oração de Daniel, quando ele ora 21 dias. Daniel está orando aonde? Na Pérsia, na corte de Dário ou de Ciro, porque Nabucodonosor junto com a Babilônia havia caído e assumiu o governo persa. E quando Daniel ele tem acesso às profecias de Jeremias, ele descobre que o tempo do cativeiro acabou. Ele vai propor no seu coração orar a Deus para a libertação do povo. Só que durante a oração, Deus ouviu a oração e enviou o anjo Gabriel a levar a resposta para Daniel. Só que quando o anjo Gabriel sai da atmosfera do céu, habitar de Deus, perfura a atmosfera da terra, então o príncipe da Pérsia, um demônio, impedindo a passagem do anjo, que vai levar a resposta para Daniel na Pérsia. Aquele príncipe lá de Daniel capítulo 10, aquele príncipe da Bíblia especifica o local de atuação dele, príncipe da Pérsia, ou seja, um principado que foi enviado para fazer malignidade naquela região da Pérsia. E quando Gabriel vem trazendo a resposta para Daniel, aquele demônio, aquele principado que foi enviado por uma potestade para não deixar Gabriel ultrapassar ou perfurar o cosmos, ou perfurar a atmosfera para levar a resposta para Daniel, ele barra o anjo. Ou seja, era um principado que atuava naquela determinada região. Ele está sob ordens de uma potestade. E essa potestade
obedece a ordem do chefão maior. Quem é o chefão maior? O próprio capiroto. Bom, posso apagar aqui, gente? Professor, eu tenho uma pergunta. O senhor tem arcanjo também que pode se revelar. Sim. Se batesse de frente então, com um arcanjo aí, deve ser aqueles que devem estar presos que poderão ser soltos. Provavelmente, preste atenção, provavelmente, por exemplo, no caso de Daniel 10, quando Gabriel sai do trono, entra na terra para levar a resposta para Daniel, o príncipe da Pérsia, provavelmente um arcanjo, tenta, e não, Gabriel, anjo, que está na hierarquia angelical, ele está abaixo de um arcanjo. Então, o Gabriel, que é um anjo, ele não pode contra essa potestade, que é uma patente maior. O arcanjo, que é o príncipe da Pérsia. Deus, então, envia o arcanjo, e o arcanjo Miguel tem a mesma patente do arcanjo, que não está deixando Gabriel passar. E o arcanjo Miguel, então, chega para lá, e Gabriel passa e leva a resposta para Daniel. Muito provavelmente ali é um arcanjo caído, né? Posso apagar aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida? Tá. Professor. Pode dizer. Esse principado aí, então, vamos lá. A Cracolândia, então, quer dizer que tem um principado que age naquela área. Sim. Acima do principado tem uma potestade e abaixo tem um principado. Mas a ordem superior vem Ó, provavelmente sim. E isso nós chamamos, por exemplo, de demônio territorial. Demônio territorial. Isso dentro da demonologia é um demônio que acompanha todos nós. Por que ele é territorial? Porque ele conhece o terreno para onde ele foi designado. O diabo, ele tem poder, mas ele não é onipotente. Ele é sábio, mas não é onisciente. Ele não sabe o que você pensa. Ele sabe o que você quer baseado no teu comportamento. Demônio territorial. Dentro da demonologia, ele é chamado de demônio territorial. Pois ó. E lá no versículo 6 de Judas, quando fala que os anjos que foram encarcerados em prisões, que fala que eles não guardaram o seu principado. O que seria o principado deles ali? Seria mais ou menos o seguinte, por exemplo, vamos imaginar que Deus te chamou para ser uma diaconisa. Você passou a exercer sua diaconisa, o seu diaconato, mas por alguma razão você se afastou ou não quis mais exercer o seu diaconato. É mais ou menos essa questão. É o anjo que renunciou ao seu principado. O corpo celestial. Exatamente. Lembra da primeira aula? Todo demônio, na verdade, não são espíritos, como popularmente a gente chama. Trata-se de anjos caídos, não são espíritos. Espíritos, é bem verdade que a Bíblia pode até utilizar essa nomenclatura para chamar um demônio de espíritos, mas nós sabemos que espírito é algo que não tem corpo, é algo invisível. E anjo tem corpo, ainda que seja invisível, ele tem um corpo, ele é um anjo caído. Mas quando se trata aqui, nesse caso de principado, é como se aquele ser abriu mão do seu principado, da sua atuação, do local de atuação. Ok? Ok? Bom, anotem isso aqui, gente. Será que algum desses anjos se arrependeu devidamente dele escrever todo o contra dele?
Olha, não houve arrependimento porque eles não são seres humanos, né? Olha só, se você analisar essa hierarquia, Satanás é o chefe maior, ordena e distribui tarefa para a potestade, e a potestade organiza as tarefas e distribui para os principados atuarem. Não confunda Satanás com demônio. Demônios não é Satanás. Não é. Vou explicar por quê. Olha só. Satanás é Lúcifer. Satanás é Lúcifer, o diabo. E não há a palavra plural para diabo. Você não vai ver diabos. Você não vai ver a palavra diabo no plural, mas você vai encontrar demônios no plural. Então, Satanás é um, demônios são outros. Aqui está Satanás e potestade e principado estão os demônios. E provavelmente arcanjo caído, querubim caído, tudo dividido. Se o reino de Deus é organizado, o reino das trevas também tem essa organização. Sim. Satanás, repetindo, não é a mesma coisa de demônios. Satanás é quem orquestra tudo e os demônios é quem executam as ideias dele. Ok? Tirado a dúvida de potestade e principados? Por exemplo, quando eu citei aqui demônio territorial, olha só, quem acredita aqui que você é observado todos os dias? Com certeza, e isso é bíblico, né? O apóstolo Pedro ele vai dizer que tem 2 leões ao redor de nós: Cristo e o próprio Satanás, que vem rugindo como leão. E acusador, né? Exatamente. Então preste atenção, nós somos observados todos os dias. Eu digo que o diabo não brinca. E a partir do momento que o diabo analisar o teu comportamento, ele vai oferecer aquilo que a nossa natureza está pedindo. Essa é a área de atuação de Satanás. Quando diz que o diabo é o acusador, certo? Ele que acusa a gente de Deus, é isso? Olha só. Aí ele recebe, tipo assim, é como se ele recebesse informações Dos demônios. para poder levar até Deus. Exatamente. Foi assim com Jó, então? Sim. Sim. Mas daí é a nossa nuvem de testemunho. Não. Aí que tá. Veja lá, Hebreus capítulo 11. Vamos lá? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu acho, Hebreus capítulo 11. Diabo não brinca de ser diabo, não é covarde. Ou é Romanos 11? É Romanos 11. Romanos 11, gente. Esses territoriais aí, são aqueles que... Enviado para determinadas localidades. Que tem pais de santos que ficam complementando santos, que ficam assim, tranca a rua. Ó, eu não vou demonizar tudo, mas provavelmente quando você passa por algumas encruzilhadas, determinado orixá, determinado Ogum é o dono daquela esquina. Isso dentro das religiões afro-brasileiras. Porque eu lembro uma vez eu falei que tinha um pai de santo lá, que ele toda esquina que ele passava, ele complementava um. Sim. Sim. Ó, isso aqui, gente, nós vamos entrar daqui a pouquinho nas religiões afro-brasileiras. O irmão Jair está colocando uma coisa interessante aqui. Ele falou que ele teve uma experiência de um pai de santo que cada esquina que ele passava ele cumprimentava. E eu disse aqui que dentro da religião afro-brasileira, dentro da Umbanda, né,
toda a encruzilhada que tem aquelas velas, aquelas oferendas, trata-se de um orixá. E aquele orixá é o dono daquele local, daquela encruzilhada. Então, suponhamos hipoteticamente, qualquer anormalidade que aconteça naquele cruzamento, certamente foi provocado por aquele que é o dono daquele cruzamento. É o chefe da boca. Sim. Bom, só um minutinho. Pois não. Da boca de enxofre, né? O dono da boca de enxofre. Pois não, pastor. Lá no quarteirão da minha casa só tinha um ponto que não era, e 3 era. Aí no costume, eu olhando, e vendo eles fazendo o trabalho, eu falei, sabe uma coisa, eu vou ungir um deles. E ungi um deles, eles não fizeram mais. Pularam de uma ponta e para outra, da outra avenida, mas não fizeram mais aquilo. Sim, nós não podemos desprezar a questão espiritual. Sim. Hebreus 11. Não, depois Romanos 11. Quem tem internet aí, eu não sei se é Hebreus 11, dá uma olhada em Hebreus 11. Capítulo 1, versículo 1. Porventura tropeçaram para Digo, pois, porventura, o diretor deu em seu ponto. Não é. Seria 11, Romanos 11. Então, esse é o Romanos. Leu 12, leu o 12 e 3. 12 e 3. Porque pela graça que me é dada, Romanos isso, 12 e 3. isso, Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais o que não é saber mal. Não é esse, não. Vamos lá. Hebreus capítulo 11. Deixa eu ver aqui. Hebreus capítulo 11. É o capítulo 12, versículo 1, tá bom? Hebreus 12, 1. Só para nós tirarmos a dúvida dessa nuvem de testemunha e paramos o intervalo, tá bom? Vamos lá? Romanos 12, 1, o que está escrito aí? Hebreus. Nós também, pois, estamos rodeados de uma tão grande Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado nos rodeia, corramos com paciência a carreira que está proposta. Hebreus 12, 1. Só para nós tirarmos a dúvida, essa nuvem de testemunhas não são as pessoas que nos observam. O capítulo 11 de Hebreus está falando dos heróis da fé. Pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé Raabe, pela fé. Aí chega no capítulo 12, Paulo diz: portanto, ele vai dar uma continuidade do capítulo 11. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Paulo, ele está dizendo que essas testemunhas são os heróis da fé que alcançaram os objetivos de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: eles alcançaram e eles estão nos observando para que possamos alcançar o que eles alcançaram também. Essas são as nuvens de testemunhas. É como, por exemplo, eu alcancei algo e eu sei que você tem promessa para alcançar também. Eu estou acompanhando você alcançar o que eu alcancei. Ele é como se estivesse ajudando. Isso. É uma continuidade dos heróis da fé. Amém? Amém? Amém. Está em dúvida? Está em dúvida? Não. Não? Intervalo, tá bom, gente?